Olá, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me escutar aí? Sim, obrigada, Amanda. Bom dia, gente. Já vou pedindo para vocês, tá? Colocar o nome, o número, aí só identifica se é do A ou se é do B para mim, por favor, no bate-papo, só para a gente ter esse controlezinho, tá bom? Então vamos lá, vou começar a compartilhar a tela aqui, tá? Isso, muito bem, Karen. Obrigada, viu? Então vamos lá. O que a gente tem visto até agora? Nós temos visto quem? A corrente, a tensão e a resistência, né? Foram essas grandezas elétricas que a gente está estudando esse tempo de aulas remotas, né? Então a gente chegou a ver a parte também, a última parte que a gente viu foi de resistência e ver lá como a gente calculava o resistor, tá? Então vamos só lembrar, o que é tensão elétrica? A tensão elétrica, ela é quem vai forçar a corrente a andar, né? Então ela é uma diferença de potencial da qual ela vai fazer com que os elétrons, né, eles comecem a andar. E quando você coloca essa diferença de potencial, esses elétrons começam a andar de uma maneira ordenada. E esse fluxo ordenado dos elétrons a gente conhece como corrente elétrica, tá? E a partir do momento que você coloca uma oposição a essa corrente elétrica, tem a resistência elétrica, tá? Então a resistência vai ser tudo que vai se opor a essa corrente elétrica. A gente chegou até a ver a diminuição do cano numa parte de água, né? Para tentar entender essa resistência aí, tá? Essa oposição. Então, lembrando, a nossa tensão elétrica, ela tem a unidade em volt, tá? V. A corrente elétrica, ela já vai ser em ampere, que no caso é A. E a resistência elétrica em ohm, com essa letra grega aqui, ó, tá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai relacionar essas grandezas, né? Relacionando essas grandezas, quem que relacionou, tá? Foi o George Simon Ohm. Quem é esse cara, né? Esse cara, ele pegou e começou a fazer uma experiência e conseguiu relacionar essas três grandezas e denominou como lei de Ohm. E olha, é o mesmo nome dele, né? O sobrenome, né? Por quê? Porque foi ele que inventou essa lei aí, né? Com as experiências dele. Como ele chegou nessa relação, tá? Então ele pegou um resistor que já existia, né? E colocou ele em uma tensão, ou seja, ele ligou aí esse resistor a uma tensão, a uma bateria que a gente tinha visto lá, né? Do qual ele começou a perceber que toda vez que ele ligava qualquer resistor a uma tensão, ele achava corrente dentro do circuito, tá? Então, ó, toda vez que ele fazia essa ligação, acontecia essa passagem de corrente, tá? Então, a resistência aqui, representado pelo R, né, que é o resistor, a tensão pelo V, né, na diferença de potencial, então um polo positivo e um polo negativo. E quando ele ligava esses dois componentes, o que acontecia? A corrente, né? E a corrente dada, né, aqui pela representação do I, da corrente, tá bom? E o que ele viu? Né? Ele começou a testar, já viu que ele percebeu que tinha essa corrente, ele começou a alterar quem? A tensão dessa experiência, tá? Então, cada vez que ele alterava essa parte aqui de baixo, vou pegar aqui. Cada vez que ele alterava essa parte aqui de baixo, né, ele via uma corrente diferente. Então, ele alterava também a sua corrente.
Então, toda vez que ele mexia na tensão, a corrente também mexia. E a única coisa que ele deixou fixa, a única coisa que ele não mexeu nesse primeiro caso, né, estudando, foi a resistência, tá? Então, a resistência ele não mexeu, ele utilizou a mesma resistência. Essa daqui foi fixa, tá? A única coisa que ele alterou foi a tensão. Então, ele aumentava a tensão e até mesmo diminuía a tensão, né? Então, por exemplo, ele colocava uma tensão de 127 volts, ele colocava uma tensão de 220 volts, ou seja, ele estava com 127, aumentava para 220. E aí ele começou a perceber que tinha uma relação, quando você deixava fixo o resistor, né, a resistência, e tinha uma relação da tensão e da corrente. E qual era essa relação? Toda vez que ele mexia no V1, o que seria a tensão, a corrente era proporcional a isso, tá? Então, se ele mexia na tensão, então dava uma tensão 1, uma corrente 1. A partir do momento que ele alterava essa tensão, também alterava a corrente dela, dava uma tensão 2, tá? Só que essa alteração, deixa eu só fechar aqui. Quando a gente mantém esse mesmo resistor, digamos assim, que eu tenha uma tensão de 10, tá? Aí ele via lá que a minha corrente dava 5, ok? O que acontecia com a resistência? Ó, 10 dividido por 5, 2, tá? Dava 2. Aí ele deixava lá o resistor, não mexia na resistência. Digamos que ele aumente a tensão. Aí a tensão deu 12. O que acontecia com a corrente? Aumentava também, né? Porque ele aumentou aqui, então aumentava a corrente. Não quer dizer que ele vai aumentar o mesmo número. Por exemplo, aqui em cima aumentou 2, embaixo só aumentou 1. Não vai aumentar o mesmo número. Olha o que vai acontecer de igual. 12 dividido por 6 dá 2, né? Então, o que ele percebeu? Que elas sim eram proporcionais a partir do momento que eu aumentava a minha tensão. Então, a partir do momento que eu aumentava o meu primeiro número, tá vendo? O meu segundo número também aumentava. Só que a resistência dava sempre a mesma, tá? Então, vamos pegar mais um número, por exemplo. 16, né? Aí, colocando 16, ele achava 8. Por quê? 8 vezes 2 dá igual a 16, ó, a resistência permanece a mesma, tá? E quando a resistência sempre é igual e quando a gente altera a tensão, a gente fala que é um resistor ôhmico, tá? E esse resistor ôhmico é que trabalha nesse esquema. Quando o resistor não é ôhmico? Quando ele não trabalha neste esquema, tá? Então, existem esses dois tipos de resistores, sim, tá? Só que o que a gente vai estudar é o ôhmico, tá bom? Ou seja, independente se eu alterar a tensão e a corrente, a minha resistência será a mesma. Por quê? Porque eu não mexi na minha resistência, né? Eu deixei a minha resistência lá fixa. Ele somente alterou quem? A tensão. E ele alterando a tensão, alterava a corrente elétrica, tá bom? Então, o que ele viu, né? Que ele aumentava e a mesma coisa aumentava. Se ele diminuía a tensão, também diminuía. Ou seja, se ele fazia um teste, seria 1, se ele fazia outro teste, seria 2, e ele foi testando assim, tá? Cada vez ele ia colocando uma tensão, achava uma corrente e foi colocando isso numericamente no papel, tá? E chegou à conclusão que tudo dava o mesmo número, que foi o que a gente explicou agora, né? Então, ele pegava, lá no nosso caso, ele pegava a tensão dividido pela corrente, sempre dava 2, tá? E aí, o que aconteceu? Ele achou que esse mesmo número, na verdade, era quem? A resistência elétrica, tá? Esse 2 sempre era resistência elétrica. Por quê? Porque ele não mexia nesse resistor aqui, né? Ele era fixo, tá? E com isso, ele conseguiu achar uma fórmula para que todos eles, né, se juntassem, se combinassem, tá? E essa fórmula foi
V igual a I sobre vezes R, tá? Tem gente que já fala assim, ó, V é igual a R vezes I. Não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, ó. Tensão é a resistência vezes a corrente. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Se eu colocar esse daqui para cá ou esse para aqui para cá, não interfere, tá bom? Tem gente que fala assim, ó, que tem algumas fórmulas, né, matemática, que as pessoas começam a decorar. Como? Falando assim, ó, a fórmula da primeira lei de Ohm é o quê, ó? Vi e acabei rindo, né? Vi e ri, né? Então tem gente que acaba colocando os macetes para decorar a fórmula. Vi, ri, tá bom? Dei risada, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui no chat. Ó, não entendi essa proporcionalidade de tensão e corrente. Pode me explicar novamente? Sim, essa proporcionalidade é o seguinte: cada vez a resistência ficava fixa, ele não alterava, tá? Então, eu vou aqui voltar lá em cima. Então, ó, a resistência aqui, que é o R, sempre ficou fixo, não mexe. Toda vez que ele mexia na sua tensão, então, ó, por exemplo, ele calculou a tensão, a primeira tensão dele, ok? Dava a mesma resistência, dava R, ok? Ele não mexe na resistência. A partir do momento que ele mexe na tensão, por exemplo, achou uma outra tensão, a corrente também vai mudar, tá? Então, ela vai se tornar uma outra corrente, tá? Não necessariamente a de cima vai mudar exatamente com a de igual, com a de baixo, tá? Não é igual. Então, por exemplo, se em cima eu mexi 2, por exemplo, andei 2, de 10 para 12 andei 2. Embaixo, não quer dizer que eu também vá andar 2, tá? Eles vão andar de uma maneira que o R fique proporcional a isso, né? O R sempre vai ser o mesmo, ou seja, um número dividido pelo outro sempre vai dar o R. No nosso caso que a gente estava fazendo, sempre dava 2, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma tensão de 6, a minha corrente teria que dar 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 dava o 6. E ele achava exatamente isso. Ele mexia a tensão, achava o 6, e aí ele ia medir a corrente, achava o 3, tá? E via que sempre dava essa relação, sempre dava o 2, tá? No caso dele, dava um número específico, não era o 2 em si, tá? Podia ser que daria 10, 15, tá? Ele só foi fazendo essa comparação e via que toda hora que ele mexia a tensão, a corrente mexia, ou seja, se eu aumento a tensão, a minha corrente também aumenta. Se eu diminuo a tensão, a minha corrente também diminui. Mas o que é igual em tudo? O resultado delas, de uma dividido pela outra, sempre dava o mesmo, independente se eu tivesse aumentado ou diminuído. A resistência sempre dava o mesmo número. Isso, é como se fosse isso. Digamos que assim, essa ação é mútua, isso. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Isso mesmo. Então, ele foi lá e conseguiu achar essa fórmula matemática aqui, né? Ó, Vi e Ri, né? V igual a R vezes I ou V igual a I vezes R. Quando a gente, na matemática, a gente altera esses fatores, né? Da multiplicação de um lado de igual, dá a mesma coisa, né? R vezes I vezes R é a mesma coisa. O que significa cada letra? Então, lá, V, tensão, I, corrente, R, resistência, ok? Mais uma outra pergunta? Isso, ó, falou assim, ó, meio que sempre que muda a tensão, a corrente muda também? Muda. E sempre existe uma proporção entre mudar a tensão e a corrente, nesse caso é o mesmo número, seria 2. Positivo. Ou seja, sempre que eu aumento a minha tensão, a minha corrente também aumenta, e sempre que eu diminuo a minha tensão, a minha corrente também vai diminuir, mas elas sempre vão dar quem? O mesmo número. Isso com esse resistor, tá? Com essa resistência. Se eu trocar a minha resistência, aí vai ser também a mesma coisa, só que com essa resistência. Não pode ser que não seja 2, pode ser que seja 5.
Para essa resistência sempre vai ser 5, entendeu? Depende da resistência, mas é isso mesmo, tá? E aí, gente, criando essa fórmula, foi, né? V é tensão de volts, né? Por isso que é V. O I é a corrente e o R é a resistência, tá? Só para ficar claro aí, tá bom? Então, vamos lá. Na matemática, eu posso alterar a ordem do fator sem mexer na fórmula, certo? Então, o que eu tenho na matemática, tá? A matemática, eu tenho, por exemplo, 7 é igual a 2 mais 1. Então, eu tenho um igual aqui, certo? Que dividir esse lado com esse lado. Se eu quero trazer o 1 para o outro lado do igual, o que eu tenho que fazer com esse 1? Eu tenho que alterar o sinal, colocar o sinal oposto para que ele vá para o outro lado, tá? Então, ficaria assim, ó. 7, aqui tá mais, certo? Então, ele tem que ir para cá com o sinal oposto. O sinal oposto de mais, menos. Então, ó, 7 menos 1 é igual a quem? A quem ficou desse lado? 2, tá? E se por acaso, então, fosse 7 é igual a 2 menos 1, tá? Então, digamos que eu queira colocar esse menos 1 para o outro lado. Então, o sinal está negativo. Quando eu passo para o outro lado, eu tenho que fazer o oposto. Muito bem, Giovanni. Vai ficar quem? Positivo. Então, vai ficar 7 mais 1 é igual a 2, tá? Então, ó, com números simples, né? Quando a gente trabalha com as letras, é a mesma coisa, pessoal. Se eu tenho que me atentar sempre com quem? Com a minha operação, tá? Se o mais, o oposto é menos, né? O menos, o oposto é o mais. E agora, quando é vezes e dividir? É só pegar esses dois, tá? Então, o oposto de vezes é dividir. E o oposto do dividir é o vezes. Então, vamos lá. Vamos para essa fórmula aqui, ok? Ó, V é igual a I vezes o R. Digamos que eu queira essa fórmula aqui, gente, eu coloco ela para achar quem, ó? Quem está do lado do igual? A minha tensão. Digamos que eu queira achar a minha resistência, ok? Então, a resistência tem que ficar do lado do igual. Resistência, ok? Vou até fazer de uma outra maneira para ficar mais fácil, ó. Então, a resistência tem que permanecer, e eu tenho que alterar quem? O I, né? O I, ele tem que ir lá para o outro lado do igual. Então, o que sobrou aqui para mim, ó? Eu tenho V é igual a R. O I, eu tenho que alterar. Como que eu altero ele? O que ele está fazendo com esse R? Ele está multiplicando. Então, se esse número está multiplicando, eu tenho que passar ele para lá, o quê? Dividindo. Então, ó, tá? Essa fórmula aqui embaixo, essa fórmula aqui é a mesma que essa, tá? E a mesma coisa que eu falar que R é igual a V sobre I. Tá vendo? Quando eu mudo um lado com o outro, eu não preciso fazer nada, tá? Então, ó, eu mudei o R para cá e mudei o V sobre I para o outro lado, tá vendo? Quando eu mudo o conjunto todo, eu não faço nada. Por isso que fica aqui, ó, R é igual a V sobre I. Mas se eu mudo uma única incógnita para o outro lado, ou um único número para o outro lado, eu preciso saber o que esse número está fazendo para eu trocar essa operação, tá bom? Então, ó, V igual a I sobre R, eu também poderia fazer R igual a V sobre I. É a mesma coisa. E se eu quisesse, por exemplo, achar agora, no caso, a minha corrente, o meu I, o que eu teria que fazer?
deixar o I, né? Vou deixar o V do outro lado. Eu tenho que só modificar quem? O R. Porque se eu quero achar minha corrente, eu tenho que deixar minha corrente sozinha, ok? Então, R, o que eu tenho que fazer com esse R? Ó, esse R, ele está multiplicando o I. Se ele está multiplicando o I, ele vai ter que passar para o outro lado, dividindo. Tá? Então, né, ó, V sobre R é igual a I, que é a mesma coisa que eu disser, que é I é igual a V sobre R. Até aqui vocês estão entendendo? E, gente, não vou... a gente não vai precisar saber jogar de um lado, jogar para um outro, porque tem uma maneira muito mais rápida da gente fazer isso, tá? Essa é a parte matemática, a gente tem que saber, né? Quando a gente muda um número ou uma incógnita para um lado ou para o outro, a gente tem que trocar de operação, tá? Só que foi criado aí um triângulo disso que dá para você fazer essa operação muito mais rápida, tá bom? Então, ó, como a gente pode manipular? Ó, a gente pode achar a tensão, ok. V, tensão, é igual a I, que é a corrente, vezes R, que é a resistência, tá? E eu posso mexer nessas fórmulas, eu posso achar minha corrente. I, corrente, é igual ao V, que é a minha tensão, dividido pelo R, que é a minha resistência. Ou eu posso também querer achar quem? A minha resistência. R é igual a V sobre I. Isso é a parte matemática, certo? Que eu coloco de um lado e coloco do outro. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com um triângulo aqui, ó. E se a gente souber como colocar aqui esse triângulo, fica muito mais fácil, tá? Antes de eu explicar o triângulo, eu só queria dizer uma coisinha para vocês. O que fala a lei de Ohm? Ó, então, a lei de Ohm, ela determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor, ou seja, a tensão é a diferença de potencial de um resistor, de um ponto ao outro, tá? Ela é proporcional à corrente elétrica. Por que ela é proporcional à corrente elétrica? Porque se eu aumento a tensão, eu aumento a minha corrente. Se eu diminuo a tensão, eu diminuo a minha corrente, tá? Que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante. Gente, toda vez que aparecer razão, pode ser até em vestibulinho, pode ser em problemas matemáticos, se ele quer a razão, é a divisão de um para o outro. O que a gente viu? Que independente da minha tensão mudando a minha corrente, que elas são proporcionais, sempre dava quem? O mesmo número, né? Então, a razão da tensão com a corrente dava sempre a mesma. Foi isso que a gente viu, tá? E quem era esse resultado dessa razão? Sempre era os resistores ômicos, ok? Isso daqui, tá? É o que determina a lei de Ohm, que foi o que a gente viu nesses estudos, né? Agora, a parte matemática, olha que fácil, gente. Então, ó, eu tenho I, que é a minha corrente, que a medida dela é em A. Eu tenho o meu V, que é a minha tensão, que é em V, que é de volts, né? E tenho o R da minha resistência, que é a letra ômega, né? O que eu vou fazer? Eu preciso só decorar esse triângulozinho, ó. V em cima e R, ok? Decorei isso daqui, muito fácil, ó. Eu vou colocar a minha mãozinha no que eu quero saber. Então, ó, V é igual, né? Eu quero saber a minha tensão, ó. Tensão, V, ok? Então, se o probleminha pedir para você qual é a tensão, você já sabe que você tem que estar o V na frente, tá? Então, ó, tensão é o quê? Então, eu vou colocar a minha mãozinha onde eu quero saber. Se eu quero saber minha tensão, eu coloco aqui a minha mãozinha na minha tensão, para ela esconder, tá? E quando ela esconder, o que vai acontecer? Um número vai estar do lado do outro, tá? E quando um número está do lado do outro, significa que ele está multiplicando, ó. I vezes... Opa!
o R. Tá? Tá do lado, um do lado do outro. E eu também tenho a tensão. Vamos ver se essa fórmula mesmo, V igual a I vezes R, ó. V igual a I vezes R, ok? Agora, se eu quero achar a minha corrente, então vai ser I igual a alguma coisa, certo? É só eu colocar minha mãozinha no I. Agora, o que vai acontecer? Vai ficar o V em cima e o R embaixo. O que significa isso? V dividido por R. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, I é igual a V dividido por R. Olha que legal esse triângulo, né? Ó. E se eu quero achar agora a minha resistência? Minha resistência é o R. Então, ó, R é igual... Só colocar a mãozinha no R. O que vai estar aqui, ó? O V em cima do I. Então, ó, V dividido por I. Opa, não foi dividido, né? E vamos ver se é isso mesmo? Ó, V dividido por I. Tá vendo como é fácil? Só utilizando um triângulo, né? Vocês estão conseguindo entender até aqui, pessoal? Tem alguém com alguma dúvida? Não? Então tá, ó. Quando a gente trabalha com esse triângulo, né, a gente só coloca a mãozinha, gente. E o mais interessante é que a gente pode utilizar isso com qualquer fórmula matemática que tenha 3 incógnitas, tá? Aí a gente só coloca da maneira correta aqui no triângulo e pronto, a gente consegue fazer exatamente isso, tá? Então a gente utiliza esse triângulo para ficar muito mais fácil, né? A gente não precisa jogar de um lado para cá, jogar do outro. O triângulo já vai e já dá para a gente rapidinho isso daí. Então, vamos lá. A intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial. O que significa isso? Bom, se a corrente é maior, a minha tensão é maior. Se eu coloco minha corrente menor, a minha tensão é menor. Não foi isso que a gente estudou até agora? E inversamente proporcional à resistência elétrica. Então, o que significa diretamente proporcional e inversamente proporcional? Isso não é só em física que acontece, isso é em matemática também, né? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente viu aqui que envolve a matemática é o quê? É quando aparece a palavra razão. Se aparece razão, eu sei que eu quero um número dividido pelo outro, ok? Agora, se ele fala que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, eu quero deixar isso bem claro para vocês, para que não tenha dúvida do que é esse conceito da lei de Ohm, tá bom? Então, a gente vai lá para o nosso laboratório da lei de Ohm, ó. Então, onde a gente utiliza, né, aquele site que a gente está utilizando, ele também tem aqui para a gente verificar. Né? Então, ó, V é igual a I vezes R, que é a nossa fórmula que a gente está utilizando, né? Ó, da lei de Ohm, tá? Primeira lei de Ohm. Então, ó, quando ele é diretamente proporcional, quem é diretamente proporcional que fala? Ó, a corrente com a quem? Com a diferença de potencial. É, muito bem, Giovanni, a gente tem um laboratório de física virtual, né? Então, ó, a intensidade da corrente elétrica, e eu deixei até aqui em vermelho, porque eu sempre nas nossas aulas eu estou deixando a corrente elétrica em vermelho. E sempre estou deixando em azul a nossa diferença de potencial, que é quem? A nossa tensão. E sempre estou deixando em verde a nossa resistência elétrica, que é o R, tá bom? Então, ó, corrente vermelha, tensão azul, resistência verde. Sempre estou deixando assim, gente, para a gente já olhar de cara e já saber quem é. Então, o que ele fala? Que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão elétrica. Vamos ver isso no nosso laboratório? Então, ó,
Se eu aumentar a minha tensão, repare o que acontece com... Que é o V, tá, gente? Vou aumentar meu V. O que acontece com o meu V na minha... Aumenta. Se eu diminuir meu V aqui, significa que meu V diminui, ou seja, eu estou aumentando esse número de V e estou diminuindo esse número de V, tá bom? Só que, reparem o que acontece com o I, que é a corrente elétrica, tá? Ela está falando lá no nosso material que a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão, ou seja, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial. Então, quando você vê diferença de potencial, você está vendo a tensão, ok? Então, ó, se a tensão, o que acontece com o meu I? Ele aumenta. Se eu diminuir a tensão, o que acontece com o meu I? Diminui. E isso que significa ser diretamente proporcional. Então, diretamente proporcional é que se eu aumento um, o outro aumenta. Se eu diminuo um, o outro também diminui. Ok? Estão conseguindo entender até aqui? Ó, vou aumentar o V, aumenta meu I. Eu vou diminuir meu V, vai diminuir meu I, ok? Só que lá na lei de Ohm, ele deixava quem? A resistência fixa, tá bom? E o que ele reparou também? Que a corrente, ela é inversamente proporcional à resistência. O que significa um número ser inversamente proporcional? Ó, vou mexer aqui. Se eu aumento a minha resistência, olha o que acontece com a minha corrente. Diminui, ó meu I pequenininho aqui, tá? E se eu diminuir a resistência, o que acontece com o meu I? Aumenta. Então, quando eu falo que é diretamente proporcional, significa que se um aumenta, outro aumenta. Se um diminui, outro diminui. Se ele é inversamente proporcional, se um aumenta, o outro diminui, né? Já é o contrário. Então, é o mesmo site, tá? Que tem todos esses daqui, todos esses laboratórios, tá bom? É o mesmo, ó. Tá vendo? Tem vários. Já passei para vocês aí, ó, esse site aqui em cima, tá, gente? Tem tudo, ó. Tem muita coisa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Tá acabando aqui a aula, né? Vocês conseguiram entender a relação do diretamente proporcional e inversamente proporcional? Espero que sim, tá, gente? Qualquer coisa, escreve aí no bate-papo que a gente tira todas as dúvidas. A gente está aqui para isso, tá bom? Então, ó, a corrente elétrica, ela vai ser o quê? Diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à sua resistência. É isso que quer dizer quem? A lei de Ohm, tá? Então, ele conseguiu estudar, na hora que ele começou a colocar números, na hora que ele começou a colocar no papel o que ele estava testando, ele conseguiu verificar tudo isso. E como ele conseguiu verificar tudo isso? Colocando os números e fazendo, aí colocando as respostas, tá? Então, ele ia lá, pegava a tensão, dividia pela corrente, trocava a tensão, porque ele sempre trocava a tensão, ele deixava a resistência sempre fixa, tá? Então, digamos que ele pegou esse resistor aqui nessa cor, né? Então, ele colocava uma tensão nela, achava uma corrente. Ele trocava essa tensão, achava uma corrente diferente. Trocava novamente essa tensão, achava uma corrente diferente. Ia fazendo um cálculo. Que cálculo? Uma em razão da outra, né? Se é razão, eu tenho que fazer uma dividido pela outra, ok? Então, ele fazia essa divisão da tensão dividido pela corrente e deixava aqui o resistor fixo, ok? A resistência. E aí, o que ele fez? Ele começou a pegar outros resistores, né? Então, pegou outro resistor, não dessa cor, de outra, né? Que a gente viu na aula passada que cada vez que ele muda de cor, ele tem uma resistência diferente, e começou a fazer a mesma coisa. Trocava a tensão e ele via que a corrente também mudava. Ele trocava a tensão e via que a corrente também mudava,
ok? Peraí, V mais I. Não significa que é V mais I. Tá, ó, perguntaram assim, ó, V mais I é igual a diretamente proporcional e R mais I é igual a é indiretamente proporcional e R mais I é diretamente proporcional? Não é isso, tá? Quando a gente fala que é diretamente proporcional, significa que se um aumenta, outro aumenta, tá? Não é que é um mais o outro. Ele tá aqui na fórmula, ok? A fórmula não vai mudar. Mas se eu aumento, então, o que acontece com a minha corrente? Ela também vai aumentar. Exemplo, se eu tiver minha tensão e tiver um número aqui, 220, e a minha corrente eu tenho 10, significa se eu aumentar a minha tensão, por exemplo, colocar 300, a minha corrente pode ser que aumente para 16, 17, depende de quem? Da minha resistência, tá? Então significa que se eu aumento um, eu aumento um outro. E aumentar o outro não significa que eu estou somando, eu não estou somando, tá? A fórmula é a mesma. Quando eu falo que é diretamente proporcional, significa se eu aumento um número, o outro aumento. Aqui, ó, lembra que a gente fez aquele cálculo? Por exemplo, vou até dar outro número aqui. Ele achou minha tensão em 18, ok? Então, eu tenho aqui a minha tensão dividido pela minha corrente é igual à minha resistência, né? Então, ó, ele fez lá e mudou a sua tensão para 18. E aí ele viu lá que a sua corrente era de 6. Dava quanto a resistência? 6, 12, 18. Dava 3. Ok? Então, ele vai aumentar essa tensão, ou seja, ele vai aumentar esse número de cima, que é a tensão. Então, ele vai, por exemplo, 27, 27, ok? E aí, o que ia acontecer com a corrente? Ó, a tensão aumentou, ó, de 18 ela foi para 27. O que vai acontecer com a corrente? Também vai aumentar, ela tem que ser 9. Por quê? Ó, 9, 18, 27. Para resistência dá o quê? 3, ó. Tá vendo? Sempre tem que dar o mesmo, que é um resistor ômico, ok? Ó, então, se eu aumentei aqui a minha tensão, que é o número de cima, aumenta, ó, vou até colocar de azul, ó. Tensão aumenta, tá vendo? E se eu aumentei a minha corrente, ó, tava 6, coloquei 9, ó, aumentou também. Então, elas aumentam juntas. Se eu diminuir também, por exemplo, podia ter 27, aí diminuir para 16, a sua corrente também teria que diminuir para 6. Então, quando aumentar o V, você acaba aumentando o I também. E quando aumenta o R, diminui o I. Não, a gente não mexe com R, tá, gente? Ah, isso, tá certo, a resistência, isso. Primeiro é uma coisa, isso. Então, se eu aumento o V, que é a tensão, acaba aumentando quem? A corrente. Só que isso é ser diretamente proporcional. Agora, ele também é indiretamente proporcional a quem? A corrente vezes a resistência. Aí sim, isso mesmo, tá? Isso mesmo. Deixa eu só apagar aqui. Isso mesmo, ó. Diminuo a minha e diminui, né? Agora, se eu vou ter um caso inversamente proporcional, ó, se eu aumento a minha corrente, meu R diminui, isso mesmo. Então, ó, diretamente proporcional, quando eu aumento um, aumento o outro. Inversamente proporcional, se um aumenta, o outro diminui. É isso mesmo, Cássio. Conseguiu entender? Muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Porque já acabou o tempo, tá? Qualquer coisa, vocês mandam no bate-papo da aula que vem, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença de todos, tá? Beijão, até semana que vem.